Foi aí que você chorou embaixo do pé de manga? Como é que é a história da menina que chora? A professora que chorava embaixo do pé de manga? Como é que é? Me conta essa aí. Não, essa história é de quando eu estava bem no início de carreira ainda, né? Que eu não sabia lidar com as emoções das crianças, muito menos com as minhas emoções. E eu chegava na sala de aula e tentava fazer 1000 coisas dentro da sala para que as aulas fossem incríveis, mas não era. Porque eu não tinha experiência, porque eu não dominava as minhas emoções e muito menos as emoções das crianças. E um dia, naqueles dias que é muito desafiador, quem é professor sabe os desafios que a gente encontra, alunos indisciplinados, bagunça, cobrança da equipe, então são muitas as demandas. Mas quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, isso piora. E nesse dia, ali no limite, no auge, eu peguei o carro e fui dirigindo chorando. E quando eu cheguei na frente de casa, só vi um pé de manga, estacionei o carro e eu literalmente chorei. Chorei demais. E aí, gente boa? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. E hoje nós vamos falar de um assunto tão importante para as famílias, tão importante para a nossa vida, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque eu acredito que você é o fora da curva da tua família, e esse tipo de conteúdo pode impactar você e a sua família, a sua jornada. Eu estou aqui com uma professora, educadora emocional, tornou-se minha amiga e o que nós vamos falar aqui faz muito sentido para a vida de muita gente no nosso Brasil. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Tamo junto? Tamo junto. Já tá mais calma para conversar? Opa, leve, leve. Minha irmã, bem-vinda por estar aqui, eu agradeço muito, tá? E eu quero te dizer uma coisa, tem um presente para você para começar. A galera que assiste já sabe, você tem um presente agora. Antes do presente, quero falar do LM Vieira, nosso apoiador master, que está com a gente nessa jornada. E você acaba de ganhar um super presente aqui. Quero que você abra ele, por favor. Uau. Entendeu? Tá aí, é seu presente. Que chique, é para isso que tem uma foto. Você que quer presentear pessoas, você que quer fazer brindes para sua empresa, LM Vieira aí. Olha aí. Olha aí, hein, que massa. Muito massa. Viu, Franciel? Você não veio dar entrevista, você não ganhou, viu? Viu? Na próxima é com você, pra você ganhar o teu também, beleza? Senão não vai ganhar a sua. Olha só, você que quer, na sua empresa, quer dar brindes, você quer presentear pessoas, é uma opção incrível. Por quê? Além de ser algo usual, você pode personalizar. Como a caneca da Camila, tem a minha também aqui. Ó, que legal. Então, tem um bonitão aqui. Ei, coisa boa. Enfim, tamo junto. Vou até guardar a sua caixinha aqui, ó. Senão o Clayton vai vir guardar. O Clayton não deixa passar nada, não. Nós temos uma equipe de alto nível aqui. E eu quero lembrar que esse espaço de podcast aqui no Tony Music está disponível para você que é produtor de conteúdo, você que quer lançar o seu infoproduto, você que quer gravar os seus vídeos. O Tony também trabalha com os vídeos nas empresas. Digamos que aí na sua empresa você quer fazer uma transmissão ao vivo para o teu time, você quer fazer uma gravação, enfim. Aqui são equipamentos de última geração com um profissional de 20 e tantos anos que sabe exatamente o que está fazendo. Não coloca seu vídeo, seu marketing na mão de qualquer pessoa. Não faça isso. Então, tem contato aqui embaixo também. Até quero lembrar a galera, quando for postar o episódio, colocar também o Instagram do Tony Studio e tudo mais, para a gente crescer juntos. Tamo junto? Bora conversar? Bora! Camila, fala para mim. O que é uma professora, mas que é especializada em educação emocional? O que é isso? De onde vem isso? Me explique. Fala mais. Uma professora que tem um sentido maior, que não vai simplesmente para dar o conteúdo em sala de aula, mas que visa um desenvolvimento mais integral do aluno, né? Visando tanto o cognitivo quanto o emocional dessa criança. Porque quando a criança entra na sala, ela não entra e deixa suas emoções em casa, ela traz, ela carrega junto, né? Então, a gente cuidar desse lado é muito importante dentro da sala de aula, que é um ambiente social. Certo. Então, você trabalha isso na sala de aula, mas
não é todo professor que entende dessas coisas. Não, Eu não. sou do tempo que os professores, né, eram brabo. Já os nossos pais tiveram ali a palmatória e não sei o quê, e castigo. Eu já fiquei de castigo alguma vez. Se você já ficou de castigo, depois comenta aí qual foi o castigo que você pegou. Que eu já peguei vários, viu? Só não peguei palmatória, essas coisas que já tinha mudado. Mas qual é a importância dessa educação emocional dentro da sala de aula e como que dá para colocar isso em prática, assim, mesmo que... Porque se na sala de aula é importante, em casa também é. E aí? Como é que faz para mudar esse jogo das emoções assim? Então, na verdade, como você disse, não são todos os profissionais que visam essa educação que cuida do emocional das crianças, que é realmente importante. Apesar de já ser previsto pela BNCC, né, algo que os professores deveriam ter como obrigação na escola, nem sempre acontece. Por quê? Porque a gente carrega uma tradição, né, de ser aquele professor mais autoritário, que manda na sala de aula, mas isso não agrega em nada no aluno, não ensina nada. Por quê? Porque visa somente aquele comportamento da criança. Como você disse ali, né, essa questão da palmatória. O que vai ensinar para a criança, né? A criança ser castigada. O que ensina? Sim. Né? Você está simplesmente punindo o erro dela. Então, já a educação emocional, o que ela visa? Visa cuidar do emocional dessa criança. Visa ter um olhar, né, de ajuda. A escola, ela nunca vai ser um serviço ali de psicólogo, não substitui. Mas o que é? A gente ajuda essa criança a entender o que ela sente dentro da sala de aula com os conteúdos básicos. Isso vai se tornando mais comum, porque na sala de aula as crianças brigam, o professor também é um ser emocional, acontecem várias coisas que a gente consegue trabalhar essas habilidades. Sim. Porém, o profissional precisa ter essa abertura, né? Entender dessa importância e entender principalmente da necessidade dentro da escola. Tá, por um lado tem esse profissional, esse professor que acha que isso não é importante e tal. Mas será que não foi dado liberdade demais também? Hoje em dia não pode falar nada, entendeu? O aluno daqui a pouco tira o celular, está filmando. E como é que faz para lidar com tudo isso? Porque, por um lado, tem uma educação muito permissiva nascendo aí. O que você pensa disso? Isso acontece também, né? Eu vejo que, tanto em casa quanto na escola, a gente tem dois extremos, né? Ou famílias e professores e escolas que são muito rígidas, que a criança não tem vez e nem voz. Ou, por outro lado, essa permissividade também desenfreada, que isso também não ajuda em nada. Né? A criança, quando ela tem muita liberdade, ela também se sente muito frágil, porque ela se sente insegura num ambiente incerto. Então, isso também não ajuda em nada. Então, o que seria o certo, né? Mediar essa criança de modo que a gente vai ajudando ela nessa trajetória. Sendo o cérebro maduro da relação, porque nós, como adultos, dentro da sala de aula, ou eu, enquanto mãe em casa, eu sou o cérebro maduro, eu não posso exigir isso de uma criança. Porém, com essa transmissão, né, você conseguindo também ajudar essa criança a entender as suas emoções. Certo. Me fala uma coisa. É bonitinho, ok, mas como é que você chegou nessa história de educação emocional aí? Não era o teu sonho? Não, eu tenho que confessar para você que há anos atrás eu fui talvez a professora tradicional. Ou, por outro lado, a permissiva em alguns momentos. Sabe quando me convém, né? Quando me convinha, eu era a professora boazinha. Mas quando eu talvez não estava tão bem, eu era aquela professora mais tradicional, mais autoritária. Na pandemia, né, tudo veio à tona, a gente fica preso dentro de casa e começa a perceber os problemas da vida. Então, eu, como muitos profissionais, né, fiquei em casa com a família e comecei a perceber que aquela professora que era muito boa, que sempre foi muito elogiada, porque realmente eu me cobrava muito, não era boa para mim mesma, né? E eu comecei a perceber que aquilo já não fazia tanto sentido quanto eu achava, porque eu era uma boa professora, mas não tinha espaço para mais nada na minha vida. Entendi. Eu não era uma boa mãe, eu não era uma boa esposa, eu não era uma boa dona de casa. Eu era simplesmente uma boa professora. Então, meus filhos, meu marido, minha mãe, tinha tudo que aceitar que eu era professora. Então, eu trazia muito trabalho para casa. E quando me tira tudo isso, o que eu vejo? A minha realidade. Uau! Então, caiu a ficha que você estava, talvez,
usando da profissão como uma fuga? Sim, Será que era isso? totalmente. Tipo, não quero estar com meus filhos, não quero estar com meu marido, não quero estar... eu quero só ser professora. Como eu sou muito exigente, eu acredito que aquilo para mim era um privilégio. Me considerar uma ótima professora, uma ótima profissional. Então, eu vestia a camisa mesmo e ali eu seguia. Só que, porém, eu não via ao redor o que estava acontecendo. Sim. O meu filho mais velho, um menino mais calmo, tranquilo. Então, eu era uma mãe muito exigente com ele, né? Talvez como a tradicional, que cobrava o tempo todo que ele fosse um menino perfeito, educado, responsável, que fizesse o tema, a lição de casa, que tirasse boas notas. Daí veio o mais novo, o mais novo, né? Para tirar a gente da zona de conforto. E daí ele, provavelmente é um desão bem, né? Um dominante, dá para sentir, veio para me tirar da zona de conforto. Uau. E daí, mais uma vez, eu não achava que eu era o problema, eu achava que era ele, então eu vou solucionar, né? Porque com o outro deu certo, por que com esse tá tão difícil? Certo. E quanto mais eu procurava respostas para entender ele, eu via que eu precisava entender a mim mesma. Uau! Era sobre mim, nunca era sobre Foi aí ele. que você chorou embaixo do pé de manga? Como é que é a história da menina que chorava? A professora que chorava embaixo do pé de manga? Como é que é? Me conta essa aí. Não, essa história é de quando eu estava bem no início de carreira ainda, né? Que eu não sabia lidar com as emoções das crianças, muito menos com as minhas emoções. E eu chegava na sala de aula e tentava fazer 1000 coisas dentro da sala para que as aulas fossem incríveis, mas não era. Porque eu não tinha experiência, porque eu não dominava as minhas emoções e muito menos as emoções das crianças. E um dia, naqueles dias que é muito desafiador, quem é professor sabe os desafios que a gente encontra. Alunos indisciplinados, bagunça, cobrança da equipe. Então, são muitas as demandas. Mas quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, isso piora. E nesse dia, ali no limite, no auge, eu peguei o carro e fui dirigindo, chorando. E quando eu cheguei na frente de casa, só vi um pé de manga. Estacionei o carro e eu literalmente chorei. Chorei demais, porque eu já não sabia mais o que fazer dentro da sala de aula. Eu não tinha o domínio daquilo. E hoje eu entendo, né, a minha fragilidade. Hoje eu entendo quantos professores são frágeis dentro da sala. Por quê? Porque não tem esse conhecimento da importância de não conhecer a emoção da criança, na verdade, mas a sua própria emoção. Uau! Você falou aí do cérebro, você falou do cérebro maduro, né? Por mais que, para quem está ouvindo, possa pensar que nós estamos fazendo um papo de professores, não, nós estamos falando de seres humanos. Às vezes, para um cérebro maduro existir na relação, seja ela com alunos, com filhos, com os pais, para esse cérebro maduro existir, nós precisamos buscar maturidade, buscar desenvolvimento, buscar coisa nova, porque o tempo passa muito rápido e quando vê, nós estamos com as mesmas crenças lá do passado, de que sempre foi assim, e toma uma rasteira da vida. Naquele momento, eu acho que você estava tomando uma rasteira dos teus alunos e tudo mais. Como é que faz quando cai essa ficha? Porque tem pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo, que talvez não são professores, mas estão chorando embaixo de um pé de manga também. Também não sabe o que fazer consigo mesmo. E aí, como é que faz para sair debaixo do pé de manga e ir para a vida? Eu acho que principalmente é deixar o vitimismo de lado. É parar de ser a vítima da situação, né? O que eu faço perante as coisas que acontecem na minha vida? Quais atitudes eu decido tomar, né? Porque ficar ali chorando é a primeira atitude e a gente precisa entender que a gente precisa se acolher, acolher a emoção. Colocar para fora é importante, é legal. Mas o que eu faço com isso? Eu vou ficar chorando embaixo do pé de manga e dizendo que os meus alunos não me dão paz? Ou eu vou agir e vou ser uma professora que busca a solução? Né? Eu vou ser a professora que fica reclamando da turma bagunceira, ou do aluno, ou dos pais, ou do governo? Ou vou ser uma professora que estuda, que pesquisa, que entende sobre o desenvolvimento da criança, que entende as próprias emoções? E foi isso que eu fiz. Eu fui em busca de compreender as minhas emoções, entender por que aquilo me feria e o que eu iria fazer para que mudasse essa situação. E hoje você ajuda professores com isso também? Hoje, sim.
Que legal. Você tem curso, mentoria, essas coisas. Você atende professores também. Isso, eu tenho o meu Instagram, que lá eu compartilho muitas ideias. Legal. Já temos alguns cursos, Massa. atividades para trabalhar essa questão mesmo do desenvolvimento com as crianças. Como que dentro da sala de aula a gente vai conseguir juntar, né? Porque muitos professores dizem, é difícil, porque tem muita demanda, tem muito conteúdo, né? Só que, às vezes, o que acontece? Eu não foco em ajudar essa criança a entender a emoção e eu fico a aula inteira apagando incêndio. Sim. E daí eu não dou o conteúdo igual. Então, e se eu juntasse? E foi isso que eu fiz Que legal. em sala de aula e é isso que eu ensino as outras professoras a também fazerem. Já que você ensina professores, vamos falar com os pais. Você falou, né, que se enxergou ali, que não estava sendo a mãe que você gostaria de ser e tudo mais. Vamos falar de coisas práticas. O que gera bloqueio numa criança? O que eu tenho que cuidar? Mesmo que eu não seja professor, eu não sou professor, mas em casa o pai e mãe também ensinam, né? Não é profissão professor, é ensinar. Como lidar com as emoções das crianças na prática? Me fala. Eu acho que, principalmente, a gente precisa, vou dizer mais uma vez, porque é muito importante que as pessoas entendam isso, que não é sobre controlar a criança, é sobre controlar você. O seu monstro interno, entende? Nós viemos com muitas crenças de autoridade dentro de casa. E é importante a gente ter esse perfil e mostrar para os nossos filhos que eles têm alguém seguro em casa para confiar. Porém, a gente não pode se sentir amedrontado ou desestabilizado quando essa criança vem nos confrontar. Porque pensa comigo aqui, Jefferson, a gente quer que crianças, que hoje são crianças, cresçam e sejam fortes e sejam seguros. Mas na primeira tentativa que o seu filho tem de se sentir forte e seguro, de te confrontar, você manda ele calar a boca, né, que muitos pais fazem isso, e abaixar o topete. Daí lá na frente, o que vai acontecer? Ele vai conseguir se posicionar? Não. Ele vai ter que buscar autoconhecimento para se entender. Então, na minha infância, muitas vezes eu fui vista como inapropriada. Falava demais. Essa menina fala demais, né? E o que aconteceu quando eu cresci? Apesar de hoje estar aqui falando com você, eu tinha um bloqueio de acreditar que o que eu falava não era importante. E eu tive que ir em busca de desbloquear. Ou seja, então, para um pai, para uma mãe que está nos ouvindo, está assistindo esse episódio, é importante entender que, às vezes, até num ato que parece rebelde, tem um ser humano tentando vencer. Isso. Tem uma criança tentando crescer. É isso, né? Isso mesmo. Até porque, até ali na fase dos 2 anos, principalmente os 2 anos que a gente considera a birra, a adolescência dos bebês, né? Que é bem famosinho, assim, no mundo da psicologia. O que seria isso, né? É a descoberta dessa criança para o mundo. Então, ela começa a ver que algumas coisas ela pode se posicionar, que ela já consegue ter o desenvolvimento da linguagem. Então, ela começa a se comunicar e dizer, não quero isso, né? Então, algumas coisas a gente precisa conduzir. De que forma? Dando essa flexibilidade, mas também não deixando essa criança tomar decisões que ela ainda não é capaz, né? E é nisso que alguns pais se perdem. Porque daí, não pode bater, então não pode brigar, então vou deixar fazer tudo. Não, você vai buscando acordos mais seguros, sem punir essa criança, sem castigar, para ajudá-la a tomar decisões na vida. E também tem que cuidar uma coisa, não ficar super protegendo e resolvendo todos os problemas dessa criança. Sim, porque senão não vai aprender. Não, depois cresce e vira um banana, né? Essa é a verdade. Porque não consegue tomar decisões. É interessante alguns pais, porque na nossa cultura não se estuda para ser pai, ninguém se prepara, é um erro, né? Então, infelizmente, nós não aprendemos a nos preparar para ser pais, para educar filho. Não está na nossa cultura ler livro, fazer curso de como lidar com os filhos. Deveria estar. Mas olha que interessante. A criança começa a ter curiosidade, o pai fala, não é para ser curioso. Aí depois quer que seja um adulto inteligente. Aí depois, não, você não pode fazer isso, cala a boca, fica quieto. Depois reclama que virou um adolescente medroso, né? O pai não se cuida, depois reclama que os filhos também não se cuidam. Manda calar a boca, depois quer que tenha comunicação. Então, é interessante entender que eu tenho uma criança ali e eu estou formando o comportamento dela. E não tem como só querer ter controle, porque é muito fácil ter controle. Tá falando demais, baixa o volume do filho ali, ó.
Baixa o volume que eu quero ficar no celular. Baixa o volume que eu quero ficar, né, na televisão. Aí o que, que acontece na prática? Quando os filhos ficam adultos, eles querem baixar o volume dos pais também, amigo. Então, assim, tem que estudar sobre filhos. Essa ficha caiu para mim antes da minha filha nascer. Então, eu venho estudando isso há tempo. Só que, assim, alguns pais não estão presentes para isso. Tem que estudar para ter filho. Você estuda para fazer dinheiro, você estuda para crescer na profissão, mas não estuda para criar os filhos. E depois reclama das afrontas, né? Então, é muito louco isso, né? Fala para mim uma coisa. O que mudou daquela Camila, do pé de manga, para essa mulher agora que está ensinando educação emocional? O que você tem de ganho com teus filhos? Nossa, uau, assim, principalmente com o mais velho. Às vezes a gente pensa, agora é tarde, né? Não estudei para ter filho, agora já tô com o filho aí com 4, 5, 6, 7 anos. É tarde, nunca é tarde. Até na adolescência ali a gente consegue resgatar, mas precisa ter intenção. Precisa dizer para essa criança que ela é importante. Não pelo que ela faz por você, mas pelo que ela é. Uau! Entende? Então, esse sentido foi muito importante. Eu e meu marido, a gente começou a perceber o quanto que, principalmente com o mais velho, a gente estava perdendo um menino de ouro, né? Por quê? Porque a gente não tinha um olhar afetivo e efetivo para essa criança. E à medida que a gente foi diminuindo telas, tendo mais conexão, mais tempo de qualidade, brincando, ouvindo, pais, ouçam o que as crianças têm para falar. Professores, ouçam o que as crianças... Ninguém tem mais tempo para ouvir criança, né? Eu quero fazer tal coisa. Coloca um celular, coloca numa televisão. Ninguém escuta mais o que ela tem a dizer. E nisso a gente vai perdendo grandes conexões. Então, essa criança vai crescendo achando que o que ela pensa não é importante, o que ela sente não é importante. E depois a gente vê tantas coisas horríveis acontecendo dentro de escola, em casa, tantos adolescentes com depressão, com síndrome do pânico. De onde vem isso? Sim. Não é ali. Já começa com as cantigas de niná, né? Como é que é? Bicho-papão sai de cima do telhado, deixa o nenê dormir sossegado. Não, a polícia tá vindo, corre. Meu Deus, você tá ensinando a correr da polícia? Eu fico assustado com alguns pais. Olha lá, vamos lá ver o bicho. Não vai lá que tem um bicho. Já começa com o bebezinho, esse terrorismo, né? Isso. É um terrorismo e vai transformando a criança num ser medroso. Entendeu? E daí você pensa, mas deu certo, não foi. Não foi porque tem medo. E o medo faz você fazer o quê? Fugir. Exato. Né? Depois que eu percebi, entendi as emoções. Tem as professoras, né? Mas eu prefiro ser tradicional e autoritária porque eu mando na minha sala de aula. Seus alunos estão ali paralisados, morrendo de medo, não conseguem nem pensar e nem entender o que você está dizendo. Por quê? Porque eles não estão ali sendo eles estão ali engessados para que não se exponha, ou não sejam constrangidos, ou não passem vergonha. Então, não é legal. Né? Isso daí não é legal. E quantos pais trabalham da mesma forma, né? Sempre querendo que a criança cumpra a agenda deles. Então, a minha agenda é essa. Então, seguinte, já estou te dando escola, entendeu? Aquela velha frase, não tem como você reprovar, porque você não sei o quê. Não, realmente, mas será que essa abordagem é que vai dar certo? Então, assim, começa um terrorismo, e isso é muito triste, né? A minha filha, eu já falo para ela desde pequena já. Você é forte, você é corajosa. E quando alguém fala, tem um bicho, eu falo, vamos lá matar o bicho. Nós gostamos de bicho, né, filha? Vamos lá pegar o bicho, vamos. Ela fala, vamos. Ela tá com a história de falar vamos para tudo que a gente fala. Então, eu já tô pensando, tô imaginando já. A gente é exterminador de bicho aqui. Para não crescer uma criança bloqueada com medo de um monte de coisa. E que tá cumprindo só a agenda dos pais. Bem isso. É muito louco isso, porque assim, depois reclama de ter um filho bloqueado. Bem isso mesmo. E professores, mesma coisa. Chega aí na fase da quase faculdade ali, no segundo, terceiro ano e tal, os professores acham ruim de ter uns alunos banana, que nem você falou. Mas foram aterrorizados na escola do começo ao fim, como é que vai ser isso? Bem isso. Então, às vezes, nós estamos criando nossos filhos para que eles cumpram os nossos desejos. E depois queremos que eles tenham sonhos. É muito louco isso. É muito louco. E é uma mudança de mentalidade, né? Eu acho que
a gente ficar se vitimizando. Ai, que os meus pais era assim e deu certo, olha como eu sou bem. Bem como? Aquela bem velha, bloqueada, às vezes, aquela velha né? história, o meu pai era ruim, eu não morri. Tá bom, você não morreu, mas você também prosperou quanto? Entendeu? É claro, gente, nós não estamos falando aqui de uma educação altamente permissiva e que a criança é o centro da coisa. Não, não funciona assim. Uma casa tem agenda, tem organização, deveria ter, pelo menos buscar um pouco disso. Deveria, ok, mas a questão é, eu estou produzindo um ser humano. Para quem não sabe, tudo que você vê, ouve e sente repetidamente ou sob forte impacto emocional programam as crenças da criança. Então, você não faz um filho quando você tem uma relação sexual. Você faz um filho ao longo do tempo. Você faz um filho enquanto você o educa. Isso é muito doido, isso. Porque as pessoas não se ligam para isso. Não, já coloquei no mundo. Não é só isso. Eu lembro de uma vizinha que falava assim, deixa que o mundo ensina. Não dá para deixar que o mundo ensina. Não tem como. E assim, são 3 tipos de crença. Eu sempre gosto de trazer isso. As crenças de identidade, né? Você sabe muito bem disso. Capacidade e merecimento. Para quem está ouvindo, olha só. O que é crença de identidade? Quem eu sou. A criança decide quem ela é. Eu sou isso, eu sou aquilo. Estou falando, gente, de ser confiante, de ser seguro, de ser corajoso, a partir da voz que fala com ela. O balizador de uma criança é os pais. As pessoas que têm maior intimidade, elas gravam as crenças na gente. E capacidade, consegue ou não consegue? Vai dos pais também. E o merecimento, que tem a ver com fazer por merecer, também tem a ver com os pais. Quando eu entendi isso aqui, Camila, eu comecei a cuidar tanta coisa. Tanta coisa. Desde a canção de ninar, a roupa que usa, a forma que fala, porque eu sei que fazer um filho não é quando tem a concepção. O filho é criado ao longo da vida, né? É muito além, né? E uma coisa que eu gosto de dizer para os pais é, vocês vão errar. Eu vou errar, tá tudo bem. Eu não sou pai perfeito, nem quero ser, eu vou errar. Mas você precisa aprender com o erro. Sabe, por que eu trago uma professora de educação emocional aqui no podcast? Você acha que é para quê? É para te ajudar a educar melhor teus filhos. Porque os verdadeiros educadores deveriam ser os pais. Perfeito. Agora me fala de uma coisa aí, Camila, que eu quero muito que você fale, que eu já vi você comentar que é legal. Existe a moda do, como é que é? Do cantinho do pensamento, né? Isso. Rodrigo, você já foi pro cantinho do pensamento? Clayton já foi pro cantinho do pensamento na escola? O Tony já foi? Franciel ia pro cantinho do pensamento na escola também, não? Franciel tá aqui, marido da Camila, tá aqui presenciando com a gente. Ia também ou não? Não? E aí, funciona esse tipo de coisa ou não? Meu Deus, isso olha... As professoras muito tradicionais, as professoras que me desculpam, mas tem professor, pai também, que ainda acredita que cantinho do pensamento dá certo, é o maior erro. Porque olha só o que você fala, olha o poder da palavra. Cantinho do pensamento, eu vou te colocar aqui para pensar. Mas o que você faria, você adulto, se te colocasse para pensar numa situação de raiva, que você está reivindicando um direito seu? Né? Você sentiria raiva de pensar. Então, o que você está ensinando para essa criança? Que pensar é ruim. E depois você quer que essa criança cresça e seja um ser pensante. Então, o primeiro erro está aí, né? Como que você fala que um cantinho do pensamento é legal? Não é legal. Porque essa criança ela não tem maturidade e não tem consciência para pensar enquanto ela está no modo raiva, né? Porque a emoção é algo que vem. Por mais que eu queira ou não queira, eu vou sentir. E não é sobre o sentir da criança que a gente tem que ficar ensinando, né? Não é sobre o sentir, mas é sobre como eu me comporto referente ao que eu sinto. E se essa criança erra e eu digo para ela, vai pensar sozinha, o que eu estou ensinando essa criança? Que ela precisa se virar sozinha, que ela não tem com quem contar e que pensar é ruim. Caramba, nunca imaginei isso. Olha o peso que tem, né, o cantinho do pensamento. Então, não. Você vai ensinar o que para essa criança? Que eu estou aqui para te ajudar, né? A tomar outra atitude, outro posicionamento. Então, não precisa pensar sozinho, vamos pensar juntos. Mas em que momento? Quando a raiva passar. Ok. Então, o primeiro ponto é acalmar essa criança. Caramba, e numa que legal. situação, isso é muito importante que a gente pense, tá? Numa situação de conflito em sala de aula. 2 crianças brigam,
A criança que foi agredida vem, né? Chorando, choramingando. Quem que eu tenho que acolher primeiro? Quem que você acha que eu tenho que acolher primeiro? A criança agredida ou a criança que agrediu? Quem que eu preciso acolher primeiro nessa situação? Sei lá. Tô na sala de aula. O mais comum acho que é quem tá chorando, né? O mais comum é isso. Ai, coitadinho, vem aqui. O que eu tô ensinando para esse coitadinho? Você é um coitado e você não consegue resolver os seus problemas sozinho. Olha o peso disso. Putz. Né? E o que eu tô fazendo com a outra criança? Você é indevida, você não presta, o que você faz é totalmente errado. Mas ela não pensa que o comportamento dela é ruim. O que ela começa a fazer? Achar que ela é ruim. E que ela se comporta somente daquela maneira. Então, o certo é o quê? Você acalma a criança. E a que feriu, a que machucou. E você fala, olha o que está acontecendo, né? Por exemplo, numa briga por um brinquedo. A professora percebeu que você ficou com raiva que o coleguinha pegou teu brinquedo, né? Mas você bateu nele. Você acha que você está ajudando a ser colega ou você está tendo uma atitude ruim? E a criança vai te responder. E à medida que você acalma ela, que ela volta para o centro, porque isso demora... são segundos, assim, né? Em menos de um minuto, essa criança já vai conseguir voltar, né? Você vai levar essa criança para ela ter a oportunidade de pedir desculpas. Então, olha quantas habilidades você ensina. Uau. Você ensina que aquela criança que errou, ela tem o direito, né, de pedir desculpas, de arrumar o seu erro. Né? Quanta mensagem numa coisa só. Né? E aquela criança que está ali sendo agredida, ela entende que o colega teve uma atitude errada e que ele pode se desculpar. Né? E que ela também pode começar a se posicionar dentro da sala de aula e dizer que não gosta de determinadas coisas. Certo. Esse ano eu estava com o 5º ano, Jefferson, crianças de 10 anos, que não consegue dizer para o coleguinha, não mexe no meu estojo. O que é isso? Caramba, não se posiciona com nada, né? A professora, o colega está mexendo no meu estojo e eu falo, e você já falou para ele que não gostou? Que legal. Então, é sobre isso, sabe? É sobre posicionar essas crianças, é sobre empoderar essas crianças para tomarem atitudes em sala de aula, para que essas crianças que têm comportamentos mais desafiadores, porque tem, né? Elas consigam entender que esse comportamento não vai levar a nada. Então, se eu fico validando essa criança pelo comportamento indevido, o que eu estou ensinando para ela? Isso mesmo, vou continuar, porque é só assim que as pessoas me veem. Uau! Eu sou indevido mesmo. E veste a camisa e vai crescer indevido. Uma vez eu ouvi alguém falando assim que quando uma criança é rebelde, no inconsciente dela, ela está dizendo, vamos ver se você é forte mesmo, para você me proteger. Uau! Muito forte. Né? Uma criança rebelde, o inconsciente dela está dizendo assim, ó, vou te afrontar para ver se você aguenta, porque lá no fundo ela quer saber se quando ela precisar você é forte para proteger. Eu não sei até que ponto, né, cientificamente falando e tudo mais, mas para mim fez muito sentido. Muito sentido. Porque às vezes uma pessoa que está rebelde, ela está precisando muito mais de ajuda do que quem está sofrendo com a rebeldia dela, né? E às vezes nós nos perdemos nisso, vamos sempre querendo defender alguém, vamos dizer assim, no caso, né? Acaba instalando o vitimismo na pessoa. Bem isso. Eu sempre conto nos treinamentos onde que nasce o vitimismo, né? Assim, lógico, não é só isso, né? Cientificamente falando, tem mais coisas, mas o comportamento vitimista, ele nasce quando a criança percebe que ela é mais amada se ela está doente, mais amada se ela está chorando, mais amada se ela está reclamando, mais amada se ela de fato for uma vitimazinha. Eu lembro que eu chegava na casa dos meus pais e eu tinha vontade de dar uma reclamada, assim, depois de adulto, sabe? Chegava na casa do pai e da mãe, eu tô com a dor nas costas. Aí naquele dia eu falei, não, peraí, tá errado isso aqui. Por que eu sempre sinto dor quando eu tô aqui? Eu tô bem, eu entro aqui, eu tô mal? Fui ver o que é. Era a minha mente querendo atenção. Aí eu fiz uma ferramenta que eu faço com meus clientes individuais, né? Que infelizmente não dá para fazer no presencial, porque é muita gente e tal, que eu descobri na ferramenta que quando eu tinha 8 anos, eu tinha bronquite, eu lembro de uma cena, descobri na ferramenta essa cena, que eu estava na janela e estava lá, é horrível, bronquite asmática é horrível, eu tive, minha mãe teve, tudo mais. E naquela noite, meu pai colocou um cobertor sobre mim, meu pai tem a mão muito quente, e colocou a mão quente no braço,
E aquilo foi incrível. Meu pai na janela me cuidando. Uau! Meu pai errou? Claro que não é isso a questão. Não errou, ele tem que me cuidar mesmo. Mas na cabeça da criança, nossa, mão quente, cobertorzinho, um abraço, vem quando eu tô ruim. Não vem quando eu tô bom. Aí eu cresci um adulto querendo estar sempre com uma reclamação. Então eu comecei a gerenciar isso. Comecei a gerenciar, falando, não, peraí, não tem que reclamar quando eu tô aqui. Mas beleza, eu fui aprender isso depois dos 30. E agora me diz, como que eu faço para ensinar isso para as crianças? Isso é uma das coisas que mais queima assim, em mim. Não sinto que vou para um nicho de pais e filhos e tal. Acho que não, talvez não seja o caminho, pelo menos não agora. Mas eu sinto assim que se os pais entendessem isso antes, mais cedo, a gente teria adultos mais fortes, né? Perfeito. Isso também foi o que queimou em mim, porque quando eu fui nessa busca, né, de conhecer quem era a Camila, eu nem sabia quem eu era. Uau. Eu só sabia o que eu fazia, né? Nunca tinha parado para pensar qual era a minha identidade. E quanto mais eu ia mergulhando dentro de mim, mais eu me perdia, porque eu nunca tinha parado para pensar. E quanto mais profundo você percebe que o impacto maior sempre é na infância. Sim. E eu falei, cara, eu tô dentro de uma escola com 20 crianças dentro da sala de aula. Eu tô gerando emoção ali, impacto, né? Tanto recebendo quanto gerando. Então, eu preciso pensar nisso, eu preciso mudar essa situação dentro da escola, dentro da minha sala. E eu comecei por mim mesma, sabe? Buscar informação, estudando, cursos, formação continuada, pós-graduação, para entender, né? E ver de fato que é realmente na infância. E eu falei, gente, achei. É sobre isso, é Que na legal. infância. A gente precisa trabalhar com os pais, a gente precisa trabalhar com os professores, precisa mudar isso. Porque, Jefferson, se eu te perguntasse hoje, quem foi o professor que te ensinou a fazer raiz quadrada? Talvez você não lembra. Não Mas mesmo. provavelmente... Na verdade, eu não sei se eu sei fazer raiz quadrada, então melhor não pensar nisso, vai. Mas provavelmente, se eu te perguntar se você tem uma professora que te fez... que te traz uma emoção positiva, você vai lembrar. Já lembrei. Né? Você vai lembrar até o nome. Por sorte, é professora de matemática. Então, vamos, talvez, raiz quadrada e coisa e tal. Tô brincando, mas é de matemática mesmo. E você também tem, provavelmente no seu coraçãozinho aí, uma professora que te deixou uma emoção negativa. Sim, sem Né? dúvida. E hoje ela me segue nas redes sociais. Eu fico pensando, o que será que ela tá achando dessa bagunça que nós estamos fazendo no mundo? Volta e meia eu falo, o que será que ela tá pensando? Porque a marca é eterna. Eterna. Então, é sobre qual marca você, professora, quer deixar. E é sobre isso que eu comecei a refletir. Que marcas que eu queria deixar nos meus alunos. E quando o aluno está tendo um comportamento indevido, eu olho para ele e falo, obrigado. Yes. Que você está me dando um sinal que você precisa de ajuda. É sobre isso. A gente tem que agradecer o comportamento indevido. Quando sua filha fazer birra em casa, mãe, você tem que agradecer. Fala, obrigado, filha, por estar dando esse sinal. Que talvez o papai não está te dando tanta atenção. Entende? Uau. Quando meus filhos começam a fazer isso em casa, eu falo, opa, o que está rolando aqui, Camila? Não está trabalhando demais, não? Cadê o tempo de qualidade com as crianças? Caramba. É sobre isso, sabe? É sobre aproveitar a janela de oportunidade que a infância nos dá de reparar os erros, de mudar. E se a gente for assiste de novo isso aqui que ela tá falando, viu? De volta, assiste umas 5 vezes aí para criar os filhos. Muito bom. E se a gente for um pouquinho melhor, provavelmente os nossos filhos serão um pouquinho melhor e os nossos netos um pouquinho, e a gente vai mudando essa geração. É sobre isso, não é sobre perfeição, não. Ixi, longe de mim ser perfeita. Tanta coisa, tanto lixo para sair ainda e tanta coisa nova para entrar. Mas se a gente tem uma mudança de olhar para a infância e principalmente uma mudança de olhar para as nossas próprias emoções, as coisas já começam a funcionar melhor, a ter mais conforto. Porque eu lembro que antes eu era uma professora que era como se fosse algo bom, né? A professora guerreira, aquela que vem cheia de trabalho para casa, nossa, uau, né? Daí as pessoas olham, nossa, professora guerreira. Eu não quero, Jefferson, ser uma professora guerreira hoje, sabe por quê? Porque daqui 1 ano, 2, eu vou ser a professora surtada. Eita! Você entende o poder disso? Então, professores, fujam de ser professores guerreiros. Porque o que faz isso? Só acaba com a sua emoção. Cuide de você,
para que você cuide do outro. E isso serve para todos que assistem e nos ouvem. Ser um guerreiro não é vantagem. Não, você tem que ser um vitorioso, um vencedor. Ou seja, eu sou um guerreiro, o que acontece com o guerreiro? Ele morre na guerra. Ou ele está sempre em guerra para poder existir. Se a minha, presta atenção, tá? Nós estamos falando aqui de programação mental. Para algumas pessoas isso parece besteira, mas é muito sério, tá? Se você tem na sua identidade, eu sou um guerreiro, para coisa acontecer na sua vida, para você estar vivo, você precisa de uma guerra. É só luta. E daí vai chegar nesse nível que você está falando, que é a pessoa frustrada, surtada, machucada. Então, a nossa identidade vem muito machucada. Eu sou guerreiro, eu sou lutador, eu sou batalhador. Meu Deus, não sou guerreiro, eu sou vencedor. É diferente. Bem isso. E na infância isso é totalmente programado. Totalmente. Então, eu falo, tem que aproveitar as oportunidades. Trazer, né, essas ferramentas para auxiliar essa criança, impulsionar ela. E a gente tem que cuidar também que cada criança tem um perfil. Isso é muito bom. Né? Então, eu sou uma professora boazinha porque eu trato todos os meus alunos iguais. Você é péssima. Desculpa, mas você é péssima professora tratando todo mundo igual. As crianças, elas não precisam ser tratadas iguais. Elas precisam ser tratadas com a sua individualidade. Entende? Uau. Quando você olha para aquela criança que ela é mais tímida, mais retraída, e você pensa, eu tenho que impulsionar ela, você vai pensar em uma estratégia. Aquele que é mais falante, mais alegre, mais extrovertido, você vai colocar ele em outra dinâmica. Uhum. Mesma coisa em casa, um filho é totalmente diferente do outro. E você quer rotular uma criança se vestir dentro da outra. Você cria somente o quê? Conflito e competitividade, que não é legal. E nada de cooperação. E dentro da sala de aula, às vezes, aquele perfeitinho, nossa, você coloca todo o foco nele, o brilho nele. E o que acontece com essa criança quando adulto? Ela tem medo de errar. Sim. Ela pensa, meu Deus, ninguém vai me suportar se eu errar. Eu não posso errar, porque sempre me disseram que eu era perfeito. E dessa criança, se cria num nível de ansiedade, se torna um adulto super ansioso. Por quê? Porque ele não admite que ele erre. E vai acontecer. Então, entende a importância de olhar para cada indivíduo em especial dentro de uma sala de aula. Mas é muita gente numa sala de aula, como que eu vou fazer isso? Estudando sobre o comportamento da criança, entendendo. Ou seja, quando um pai chega naquele nível de frustração com o filho, é a mesma coisa, né? Mas eu criei meus filhos todos iguais. Por isso que deu errado. Por isso que deu errado. Por isso que deu errado. Por quê? Porque você tratava todos iguais. Não entendia da individualidade da pessoa, que os sonhos são diferentes, que o temperamento é diferente. E muitas vezes, os filhos criados de todos iguais têm chance de um dar certo. Ou nenhum. Ou nenhum, bem isso. Porque talvez aquele jeito funcione para um, mas e para os outros? E se também tiver errado com aquele que você acha que vai dar certo? Bem isso, porque também aquele hiperfoco naquela criança não é bom, entende que não é bom? Então, o que a gente tem que fazer dentro de uma sala e dentro de casa também com as crianças? É entender qual o sentido daquilo que nós estamos fazendo e para que fazer aquilo. Entende? E mesmo se der errado, e mesmo se você fazer errado, você não vai deixar de ser especial, porque o que você é importante, Uau. não o que você faz. Então, quando você tira o foco da criança do que ela tem que fazer e ela começa a perceber que se ela fazer errado, tá tudo bem, porque ela tem a chance de reparar, ela entende que ela pode ser o que ela nasceu para ser, entende? Então, fica muito mais leve viver. Porque, se eu errar, eu vou conseguir corrigir o meu erro. Dá para recomeçar, né? Dá para recomeçar. Eu lembro, você foi falando, eu lembrei, quando eu reprovei na 7ª série, eu tinha um medo de apanhar do meu pai, que você não tem ideia. O homem era bravo. No dia que eu reprovei, eu cheguei em casa e fiquei contando as horas. Vai chegar, o bicho vai pegar, vai chegar. O meu pai chegou e sentou do meu lado. Conversou comigo. Eu esperava pancada. Eu esperava cinta. Esperava tudo de pior, Na minha casa o negócio era a tal da cinta, entendeu? Então eu abri a cinta, assim, vai dar ruim. E meu pai sentou e conversou. Falou, olha, a vida, né, vai ter que fazer tudo de novo. E tal, e tal, e tal, e tal. E naquele momento, meu pai colocou uma mensagem aqui. Dá para começar de novo. Uau. Caramba. Que mensagem.
tipo assim, talvez ele nem sabe o que estava fazendo, nem lembra das palavras que ele usou. Mas eu lembro de sentar na porta, meu pai sentar do lado e só conversar, quando eu estava imaginando que eu ia tomar uma surra. O que acontece? Para algumas pessoas, parece que a única forma de conquistar o aprendizado é batendo, é xingando e tal. Não, naquele dia meu pai fez diferente. E acertou, porque dali para frente não repeti mais. Ou seja, contribuiu. Então, às vezes, nós queremos que as pessoas funcionem do nosso jeito, né? Bem isso, a gente acredita que o nosso jeito é o que dá certo. E provavelmente talvez não seja, Sim. Né? Então, eu acho assim que quando a gente começa a olhar para essa criança com um olhar mais assertivo, de entender como que eu ajudo essa criança a entender as suas emoções e a ter comportamentos melhores. Porque a consequência, ela vem naturalmente. Você não precisa punir essa criança, né? Se você fala, mãe, né? Todo dia, coloca o seu casaco e não sei o quê para ir para a escola. E essa criança, um dia não coloca o casaco, qual que é a consequência dela? Ela vai sentir frio. Ela precisa ser humilhada quando ela chega em casa. Tá vendo que você esqueceu seu casaco? Não precisa, ela já sofreu a consequência natural, entende? Então, o que vai acontecer? No próximo dia, ela vai lembrar por quê? Porque ela sentiu. Então, a gente não precisa ir lá e colocar mais uma flecha, sabe, no coração. Eu tenho uma crença muito grande, porque quando eu era pequena, eu andava, acho que meio arrastando os pés, né? E minha mãe falava que eu tinha o pé de ferro. Sério? Sabe? O pé de ferro, ela falava. E até hoje, geralmente, eu ando com muito cuidado para não estragar os meus sapatos. Porque aquela crença está arquivada tão forte dentro de mim que eu acredito que eu sou um pé de ferro. E olha que pesado isso. Provavelmente minha mãe não fez por maldade. Ela queria que eu aprendesse a cuidar dos meus calçados. Ok. Né? Mas uma palavra tão pesada, né? Qual seria um método, um modo mais normal ou mais fácil de eu entender, de uma criança entender? É a consequência natural, né? Talvez eu ir crescendo e ver os meus calçados não tão bonitos e eu perceber que dá para me cuidar um pouco melhor. Entende? Então, tem consequências que acontecem naturalmente. A criança não faz o tema, né? Daí a professora chega lá na sala e briga com todo mundo, humilha essa criança. Qual que é a consequência natural? Ela não vai bem na atividade, ela não vai bem na prova, eu não preciso humilhar essa criança. Sim. Eu lembro que até foi esse ano ainda que eu estava com o 5º ano, daí a primeira vez que eu dei um tema, cheguei na sala, daí uns 3 não tinham feito. Gente, eles ficaram transparentes. E eu não coloquei carinha triste, igual as professoras, minhas colegas adoram fazer. O que é esse negócio de carinha triste aí? É um carimbo dizendo, né? Um carimbo com uma carinha chorando, dizendo que essa criança, né, não fez o tema. Então, seus pais vão ver em casa. Castigar essa criança por ela não ter feito o tema. Só que eu não tô lá na casa dessa criança. Eu não sei se ela tem estrutura. Eu não sei nem se ela tem o que comer em casa. Eu não sei se ela tem quem cozinha para ela. Eu não sei se os pais dela falam, filho, vem fazer o tema. Ou se ela tem que cuidar do irmão mais novo. Eu não sei da vida dela. Como que eu vou exigir dessa criança? Gente, isso é um erro muito grande. Que a gente comete dentro da sala de aula achando que vai melhorar o nosso trabalho. A gente precisa dar espaço para essa criança falar e compreender por que ela não faz as obrigações. E ajudar ela. Que estratégias que a gente pode começar a fazer para que eu estude em casa. Então, foi isso que eu fui fazendo com os meus alunos. Que tal vocês estudarem 10 minutos? E a gente começou a treinar, sabe, na sala. Vamos treinar hoje a tabuada, ver quanto tempo vocês gastam para estudar em casa. E no outro dia eu perguntava quem fez, quem não fez e tal. Mas de uma forma mais leve, para que essa criança estude com significado. Não para me impressionar. Você entende? Não, para impressionar a professora Camila, não. Mas para ela acreditar que ela é capaz. Para ter sentido naquilo ali. Eu estudo porque eu gosto de estudar. Camila, tô curtindo demais, mas eu quero te perguntar uma coisa. Até para poder ir para um assunto mais, assim, talvez um pouco mais pesado, na minha visão. A cada 10 professores, tem quantos que pensam igual a você? Olha, infelizmente, eu acho que a cada 10, um que pensa. Como que é ser fora da curva, como eu gosto de dizer, nesse meio? Porque deve ter uma galera que apoia o vitimismo também. Deve ter uma galera que quer mesmo que o aluno calhe a boca para ela ficar no celular durante a aula.
E aí, como é que é estar no meio onde só você pensa diferente, quase? Ou você é o mais um, e aí? É muito desafiador, sabe? É desafiador por quê? Porque muitos acreditam nesse tradicional e querem só ter o poder dentro da sala de aula. Então, esses profissionais, esses professores, o que eles querem? Muitas vezes é triste dizer, mas querem só ganhar o seu salário, né? Chegar no final do mês, receber e pronto, eu fiz e, né, não é problema meu. Só que, né, tem tantas outras profissões que não lidam com criança, vai fazer outra coisa. Sai da sala de aula, né? Dá tempo. Se você não tem competência, se você não quer fazer aquilo de fato, porque é um impacto muito grande, foge, sai, né? Eu sempre falo, dá tempo, sai logo. Só que a gente que é esses fora da curva, né? Como você diz, é muito desafiador, porque aquele pouquinho que ainda pensa e tenta ser diferente, muitas vezes acaba sofrendo o efeito manada, que eu chamo, que é aquelas pessoas que vão diante a multidão. Então, você precisa aprender a se blindar e a entender qual é o sentido e o propósito daquilo. Nossa, muito profundo. Eu quero que você fale para quem está assistindo, ouvindo esse podcast, como se blindar se eu estou num ambiente onde todo mundo é diferente. Porque assim, ó, vamos ser sinceros. Eu entrevistei várias pessoas aqui, a grande maioria são líderes das suas empresas. São os donos do negócio. Então, ou seja, se não bate, manda embora e tal, e troca, e nós fazemos network com quem a gente quer, uma certa liberdade. Mas você virou a chave, mudou a mentalidade, mas você está dentro da sala de aula, num ambiente onde tem uma questão ideológica muito forte, até nos âmbitos políticos e tudo mais. Como que você blinda a sua mente e como que a galera que está assistindo a gente, ouvindo a gente, pode blindar a mente para ser um entre 9? Olha, eu gosto muito, né, depois de estudar muito e perceber que a chave está em mim. Então, se o propósito é meu, é eu que vou virar essa chave, entende? Então, se eu estou numa sala de aula e as outras salas estão fazendo tudo diferente, o problema é deles, entende? Dentro da minha sala, eu vou impactar a vida daquelas 20 crianças que eu estou ali, fazendo o meu melhor. E o reflexo acontece, eles começam a falar, eu quero entender o que está acontecendo, entende? Só que, principalmente, esse blindar, ele precisa acontecer antes de chegar na escola. Então, eu gosto muito de um tema que eu fiz até um e-book, que é os 12 passos para lidar com a pressão em sala de aula, que é como se fosse essa blindagem, né? É o autoconhecimento, o autogerenciamento, como que eu vou lidar com as emoções desafiadoras. Então, é se planejar antes de chegar na escola, porque vai estar lá. Tudo vai estar lá da mesma forma. A sala de aula cheia de alunos com desafios e problemas emocionais. A sala dos professores cheia de professoras também com desafios e problemas emocionais. O governo cheio de desafios, como a gente sabe. Os pais que muitas vezes vêm para a escola cheio de desafios. Então, é sobre mim. Né, sobre a minha responsabilidade e o meu propósito. Quando eu entendi isso, nada mais me segurou. Porque no começo eu até dava umas resbaladas, não entendia muito bem, mas quando eu comecei a cuidar das minhas emoções e entender, opa, peraí, a chave está dentro de mim. E é eu que vou virar. E um pai e uma mãe, o que tem que fazer para estar blindado também? Porque lidar com as emoções, primeiro, não é fácil. Sobretudo se o pai e a mãe percebeu que até então estava errando, né? Como que um pai e uma mãe se blindam para poder lidar bem com a emoção dos filhos? Eu acho que tem 2 pontos bastante importantes. Primeiro, a gente precisa conhecer o território, entender o que no ambiente está inadequado, que aquilo está acontecendo. Né? Então, como que eu vou administrar e fazer mudanças necessárias? Porque, tudo bem, então é o celular que está demais, então eu vou tirar. Não, você não pode tirar, você tem que aprender a substituir, né? Porque se você simplesmente tirar aquilo ali da criança, vai dar, muitas vezes, um estímulo errado. O que você tem que aprender? Que você vai ter que estar mais disponível para essa criança. Tá. Entende? E outra coisa é o autogerenciamento. Como que eu vou gerenciar as minhas emoções diante das emoções desafiadoras do meu filho? Entende? Então, é desafiador, é difícil. Muitas vezes você vai ter que sair um pouquinho e dar uma respirada. Sim, é normal. Muitas vezes você vai perder o equilíbrio. Mas é sobre o que eu faço depois de perder o equilíbrio. Entendi. Eu vou vestir a capa e vou ser a autoridade máxima.
e vou mostrar para o meu filho que eu não tenho emoção? Ou eu vou, muitas vezes, me abaixar na altura dele e dizer, filho, a mãe errou. Mas eu tô aqui, reparando o meu erro. Vamos começar de novo? E não Entende? precisa pedir essa desculpa 10 vezes depois, né? Não precisa, né? Eu vejo pais, assim, eu lembrei agora de uma... Porque, assim, gente, o que a Camila está falando é de muita sabedoria. Primeiro, entender o ambiente, né, que você falou. Depois, ver o que eu faço comigo mesmo e como eu vou me posicionar. Eu lembro de uma cliente que eu ensinei, de certa forma, não ensinei, mas eu propus que ela pedisse desculpa de determinadas coisas que ela estava fazendo. Só que ela entendeu errado, entendeu? Tudo quanto é coisa, desculpa, mãe, é ridícula mesmo, a mãe não sei o quê. Não, tá transformando a relação onde a criança daí virou o comandante da coisa. Não, tem que cuidar. Que também não é isso. Não né? é isso. Então, existe esse pequeno detalhe de saber se posicionar, demonstrar vulnerabilidade para os filhos, mas também não virar escravo deles, né? É bem interessante cuidar disso, né? Bem importante. Até porque tem uma moda agora que a gente vai mudando os padrões, né? O filho é a prioridade. A gente precisa cuidar muito, né? Se você é uma família, primeiro a prioridade tem que ser o casal. Uau! Né? Porque o casal bem estruturado vai conseguir cuidar bem dos filhos, né? E esse é um desafio muito grande, muitas vezes, porque a gente tem desafios, né? No casamento, com os filhos. Mas como que eu me posiciono perante isso, perante os meus filhos? Né? O que eu decido? Qual é a decisão que eu tomo? Que legal. Né? E é sobre isso, sobre decisão, né, de criar bem. Qual é o meu propósito e o meu sentido com essa criança? E às vezes é difícil priorizar, porque quando as crianças são pequenas, não, eles precisam de ajuda e tal, ok. Mas a mensagem que eu passo, se eu colocar os filhos na frente do cônjuge, é que o casamento não é tão importante assim. E eles vão encontrar um cônjuge que faça o mesmo com eles. Ou queira se folgar para receber o mesmo de alguém. Olha que louco, né? Bem louco. Então, assim, é interessante ter esse cuidado e, sobretudo, de saber os papéis certos dentro de casa, né? Agora, Camila, me fala uma coisa. O que queima aí dentro? O que queima? O que você quer fazer? Porque assim, beleza, está na sala de aula. A gente não precisa nem quem entende desenvolvimento humano, de empreendedorismo, sabe que você não vai ficar pro resto da vida na sala de aula. Porque você está crescendo. Você está com teus cursos, mentoria, essas coisas e tudo mais. E aí, qual é a visão de futuro? Onde você quer chegar? O que dá para visualizar aí? Fala mais. Olha, o que queima aqui dentro? Olha, queima de verdade mesmo essa mudança nos profissionais da educação. Eu acho que se a gente olhar para os profissionais de educação, muitas coisas vão mudar. Porque à medida que essas crianças, né, começam a mudar na escola, elas vão para casa e mudam também. E a gente começa a mudar famílias, né? Então, eu acredito nesse propósito, sabe? De mudança de uma visão de escola tradicional. Porque muitas pessoas dizem que o tradicional ficou para trás. Não, a escola não é tão tradicional. Mas uma escola que tem cantinho do pensamento, onde tem punição, carimbinho no caderno das crianças, essas humilhações, né, meio escondidas, é uma escola tradicional. Então, é essa mudança de olhar e de propósito que eu quero levar para os professores, sabe? Professor, qual que é a sua essência dentro da sala de aula? Qual que é a sua missão em ensinar essa criança? Qual o sentido desse ensino que você quer levar, né? A gente muitas vezes quer crianças que depois sejam adultos, né, sábios, mas que ensino que eu estou dando que vai ensinar isso? Então, é sobre isso, sabe? Sobre essa verdade que eu quero levar. Sobre um sentido desse professor não ser escravo da sala de aula, não ser escravo dessa vida, né, maçante de ficar levando o trabalho para casa. Então, cuidar das próprias emoções, se entender, não adoecer, mas também ter sentido e um propósito muito maior em sala de aula. E é sobre isso que eu venho conversando com os meus colegas. Você ensaiou para responder isso ou não? Não. Que bonito. O Cláudio está emocionado aqui. Realmente, parece que você decorou um texto aí, não? Não. Só queimou mesmo. Que legal. Mas é isso. Desculpa até ter cortado aí. Você tem mais coisa para falar? Pode falar, né? Não. Foi legal mesmo. Mas assim, ó, por que eu pergunto isso?
É porque tem pessoas que não compreendem que tem que respeitar o que queima aí dentro. Tem que respeitar o que queima aí dentro. Não tem como. Eu gosto de dizer nos treinamentos, nas coisas e para os meus clientes, que a chama que está aí dentro, ela não pode ser ignorada, né? Eu gosto muito de Santa Catarina de Sena, que diz assim, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Nós estamos falando de um fogo, e não é o fogo que destrói, é o fogo que inflama, é o fogo que chega, é o fogo que impacta. E nós, quando encontramos essa mensagem, não tem mais volta. Ontem estava falando com a minha esposa, até, deixa eu, por que eu peguei? Ah, por isso. Foi um story aqui, ó. Esse aqui, ó. A da mentoria de ontem, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Aham. Ó, a galera vai, talvez dê pra ver, né? A gente fez mudou ali. O story aqui. E aí o Rodrigo fez o story, daí eu tava em casa olhando com a Kelly, e ela falou, como é que foi? E daí eu olhei e eu lembrei de como foi a mentoria de ontem, e eu falei, cara, é só isso aqui mesmo, bicho. Eu posso ter outros negócios, e terei. Eu posso ter outras empresas, e terei. Eu vou fazer, capitalizar, fazer mais grana, não sei o quê. Mas, viu, é isso aqui. Por quê? Porque queima fazer aquilo ali. Entendeu? Queima fazer. Eu quero fazer esse negócio, entendeu? Então, assim, quando a gente respeita esse chamado, a coisa muda. O jogo muda. Eu tenho, né, lidado com esse chamado um pouco discreto, porque faz tempo que ele queima. Lá na pandemia queimou, sabe? Ardeu. Mas daí eu tive que voltar para a sala de aula. Mas já não era aquela mesma Camila, né? Então eu comecei a colocar esse fogo que queimava com os meus alunos. Mas quando eu comecei a trabalhar com professores e alguns professores falarem, caraca, é verdade isso daí. E ter essa mudança, aquela chama ardeu de novo. Mas o que eu fazia? Eu me entupia de trabalho e me escondia, né? Para não deixar queimar. Então, a gente precisa cuidar muito disso. Uau, eu quero dizer para você que está me assistindo agora, tem uma mensagem aí dentro. Tem. Nem todo mundo precisa ser falador que nem nós, assim, tá? Nem todo mundo precisa virar coach, mentor, palestrante, não é isso. Mas há uma mensagem aí dentro. Se você fizer a linha da vida e olhar tudo que você viveu de bom, viveu de ruim, tem aprendizado, tem mensagem, tem uma missão ali. E quando você encontra isso, não dá para ficar quieto. Tem gente que não gosta de mexer com isso porque tem medo. Porque se encontrar, vai descobrir que talvez ficou anos na faculdade errada, ficou anos na profissão errada, por orgulho, muitas vezes, de admitir que deveria fazer outra coisa da vida. Perfeito. Então, eu quero dizer para você, por favor, deixa sair para fora a chama que está aí dentro. Dentro de você tem livros, tem cursos, tem métodos, tem mentorias. Dentro de você tem empresas. Dentro de você tem coisas extraordinárias aí. E você não coloca para fora. Ou é por orgulho, ou é por medo. Então, hoje é dia de deixar queimar no teu coração o que está aí dentro. Isso é muito sério. E é por isso que nós estamos aqui, na verdade. No fundo, é para chegar em você e dizer, caramba, dá para sair desse lugar que você está aí e impactar mais vidas. Um passarinho me contou que um dia um amigo seu te deu uma tarefa, que era uma visão de 20 anos. Você já fez essa aí ou não? A visão de 20 anos. Já Consegue fiz. imaginar ou não? Já Gente, consigo. eu vou dizer, para você que está assistindo aqui, faça sua visão de 20 anos, só para ter uma base, assim, ó. Onde eu estarei daqui 20 anos? Onde eu estarei, o que eu farei e tudo mais. Aí, já chegou a pensar no assunto ou não? Já. E aí, pensei. tem alguma coisa que você pode falar daqui 20 anos, assim, que você quer chegar? Para inspirar a galera que está assistindo? Principalmente, uma das coisas que mudou muito em mim, eu gosto muito de falar essa parte que até me toca, assim, não é nem sobre como, mas é com quem e quem eu quero ser quando eu chegar lá. Uau. Entende? Não é sobre o que eu vou ter, mas quem vai estar comigo e quem eu vou ser. E quem vai estar com você e quem você vai ser? Conta pra nós. Meu maridão ali, ó. Legal, Vai estar, né? Tem que estar daqui 20 galã, anos, um né? galã. A gente só não vai mostrar foto pra não causar muita polêmica na internet. O homem é bonito. Tem que estar. Olhos azuis, né? Esses olhos aí. Ok. Meu marido tem que estar comigo. Meus filhos, né? Eu já me imagino, assim, daqui 20 anos, impactando milhares de professoras. Uau. Professoras entendendo que é muito mais do que sala de aula.
é muito mais do que sala de aula, sabe? Se os professores entendessem que é muito mais do que sala de aula, as coisas não estariam como estão, sabe? Não é só um ano da vida da criança, não é só um ano. São marcas que a gente deixa profundamente durante sempre. Então, eu me imagino daqui 20 anos sendo uma professora que impacta a vida de outros professores. Uau. Sabe? Com livros, muito bem casada, com os meus filhos já adultos, né? Bem instruídos. Ai, eu me imagino muito bem, sabe? Empreendendo nessa área aí que, né, eu me descobri, né? Que legal. Porque se eu tivesse ficado paradinha lá, quietinha e seguindo a manada, talvez eu não estaria aqui hoje. Por que, Com que, eu, certeza por que, não. que eu pergunto isso? É para inspirar outras pessoas, para inspirar você que está assistindo, ouvindo esse episódio. Nós estamos aqui para inspirar você. Tem uma chama que queima aí dentro e tem uma visão para ser ativada. E quando ativa, não tem mais volta, né? Não tem mais volta, porque é um desafio, né, Jefferson? Eu sou professora, estou lá dentro da sala, todos fazem isso, entende? Professora de educação infantil e ensino fundamental. Essa é a visão, é passar num concurso, eu passei em 2. Então, e foi ali que começou. Já venceu na vida, né? se Já fosse venci a minha na vida, avó. mas daí eu falei, Falaria daí, isso? O que mais, né? Daí veio a pandemia, daí sosseguei em casa e falei, cara, não era 2 concursos que eu queria, não era isso, não queimou, entendeu? E o que eu fiz? Eu fui atrás dessa chama, mas com muito medo, porque a primeira decisão foi pedir exoneração de um dos concursos públicos. Muitos disseram que eu era louca, né? Mas louca, trabalhando 60 horas semanais, meu marido tendo que cozinhar, porque eu chegava em casa às 7 horas da noite. É o Rodrigo Hilbert, certeza. O homem é bravo. Ah, não, tô fazendo muita propaganda, né? Mas, de verdade, fugindo de casa. Então, muitos colegas meus fazem isso, trabalham 60 horas semanais, como eu. De manhã, eu tenho colegas que trabalham, você tem noção? Tem filhos. Manhã, tarde e noite, Jefferson. E o que eu comecei a perceber? Mas daí é o quê? 3 padrões que fala? 3 padrões. Eu nem sabia que tinha como. Tem. É. Uhum. 1 no estado e 2 no município. Devia ser proibido. Devia ser proibido, porque que qualidade de ensino que eu dou É, porque imagina que nível de professor que vai ter. e que qualidade de vida que eu tenho. Vive infeliz, como é que vai? Então, você entende? Então, não é legal isso, não é humano isso. Então, a gente precisa repensar. E foi isso que eu fiz, entendeu? Eu falei, me dei um tempo ali e tomei a decisão. Eu quero sim ser professora, mas eu também quero ser mãe, também quero ser esposa e principalmente quero ser mentora de professores. E com essa vida que eu levo, é impossível. Uau. Então, eu preciso começar a tirar, limpar. Não é porque era ruim. Você entende? Mas que você queria algo mais, fazer o quê? nem tudo que a gente tira vai ser ruim, né? Mas, às vezes, é necessário e a gente precisa entender as necessidades. O bom é inimigo do ótimo, como diz o Jim Collins, né? Eu tô olhando aqui pro celular porque eu recebi uma pergunta aqui, ó. Como ela lida com as pessoas que tentam desanimar o objetivo que queima no coração dela? Uau. Quando tem pessoas te jogando para baixo, queimando o que tá aí dentro, querendo jogar, apagar o seu fogo aí. Como é que você faz? Eu lembro do meu propósito. Eu lembro que não é sobre mim, mas é sobre o que Deus quer que eu fale. Entende? Uau. É um propósito muito maior. Não é mais sobre mim, sobre a Camila, entende? No começo eu tinha um medinho, o que as pessoas pensavam. Ai, olha lá, tá querendo ser blogueirinha. Não é sobre mim, é sobre o que Deus quer. Entende? Quando a gente entende isso, que a gente não vai agradar todo mundo. E que o sonho é teu e de Deus e de mais ninguém. E que ninguém tem obrigação nenhuma com você, você começa a entender que tá tudo bem. Com pessoas querendo te derrubar, porque é normal. Entende? Vai acontecer e vai ter muito. E, infelizmente, vai vir das pessoas que você menos acredita. São das mais próximas, muitas vezes. Que não vão te apoiar, que não vão te entender. Porque você... Entende que você era aquela pessoa e eles gostavam? A gente também tem que entender. Você era daquele jeitinho e as pessoas gostavam daquilo. E, de repente, começa a ficar diferentona, meio doidona e gravando e, né, e querendo fazer umas coisas diferentes. A pessoa também não entende. Então, você precisa compreender aquela pessoa e focar no teu propósito, né? Se é teu e de Deus e de mais ninguém, então foca nisso. Uau. Entende? Respondida a pergunta aí da equipe. Olha só que legal. Eu lembro uma vez que alguém falou assim, nossa, Jefferson, eu gostava mais de você quando você era mais calminho.
só uma fala, assim, né? Daí eu falei, como que é o calminho? Me explica. Ela falou, não, é que, assim, né? Você queria estar aqui, né? Com a gente. E foi dando umas palavras. Eu falei, entendi. Eu tinha os mesmos sonhos que você, o mesmo objetivo, né? E tal. Aí eu não falei, porque não precisava falar, mas uma resposta ideal seria, mas eu não gostava de ser aquela pessoa. Não é o que eu queria. Né? Igual quando chega no aniversário, alguém fala assim, que você continue sendo sempre essa mesma pessoa. Eu falo, não, tá cancelado isso aqui. Porque a gente tá mudando, indo para outro nível. Um dia um amigo falou assim, se eu recebesse um Pix toda vez que alguém pergunta de você, porque você tá sumido. Eu falei, e se você me mandasse o Pix, a gente tava rico os dois. Por que nós não trabalhamos juntos? Porque as pessoas têm essa coisa de olhar e falar, caramba, eu gostava de você quando você não queria crescer financeiramente, gostava de você quando você não queria, não fazia seleção do que come, do que bebe, gostava de você quando você falava besteira, gostava de você assim, fraquinho, igual eu, né? Agora que você tá mais forte, eu tô incomodado. Incomoda mesmo, entende? Crescer dói pra quem cresce, mas dói pra quem vê o outro crescer e não tem coragem de crescer. Bem isso. Dói ver, muitas vezes, que, puxa vida, o cara tá fazendo algo que eu sempre quis. Igual uma vez eu encontrei um amigo palestrante e dele falou assim, nossa, né? Você tá dando treinamento no Paraguai. Eu falei, não sei o quê. Eu chamei de palestrante. E tal. Eu falei, tô sim. Ah, você tá dando curso? Eu falei, tô sim. Daí eu falei, e você, palestrante? Brincadeira, não é palestrante. Ele falou assim, eu sempre quis fazer isso aí. Um dia eu vou fazer. Vai nada. Não vai, amigo. Não vai. Eu costumo dizer que sonhador só se lasca. Só se lasca. Sonhador só se dá mal. Por quê? Porque um dia eu vou fazer. Um dia eu vou escrever um livro. Cara, tem um chat GPT agora. Se você não for capaz de escrever um livro agora, esquece. É real, cara. Tem inteligência artificial que você fala, é mais ou menos assim a minha ideia, ela faz o livro. Se agora você não fizer, esquece. Larga a mão de ser sonhador. É mentiroso. Todo sonhador é mentiroso. É muito pesado isso. Então, às vezes, nós temos que nos blindar também, né? Com essa galera. Totalmente. Tem que ir se blindando, se fortalecendo. Mas, principalmente, se você tem um propósito, né? E, assim, uma motivação, né? Até coloquei nos meus stories essa semana, né? Um motivo para a ação. Entendeu? Você já entendeu o significado dessa palavra, né? É o motivo para agir, né? Um motivo para agir. Então, você tem um motivo, né? Um sentido. Um propósito para a sua ação. Não é ficar parado ali esperando também. Entende? E aí que entra essa questão da motivação. Se eu for só um sonhador, neurologicamente falando, é gostoso, tá? Porque gera dopamina enquanto eu imagino. E daí tem gente que se satisfaz com a dopamina que o cérebro gera enquanto eu me imagino. Então, também imaginar demais faz mal, porque eu fico satisfeito com a visão de futuro que eu tenho. Um dia eu vou chegar lá. Por que eu digo que o sonhador só se lasca? Por quê? Porque ele fica viciado na dopamina, da imaginação dele, que um dia, se Deus quiser, eu vou ter, e daí não sai do lugar, não tem essa motivação. E o motivo para a ação tem que ser um comportamento de quem não tem sonhos, mas tem objetivos. Eu não tenho um sonho, eu tenho uma meta. Eu não tenho um sonho, eu tenho um alvo. Então, onde eu vou chegar. E para encontrar isso, tem que ter essa questão de um propósito. O que realmente me faz sentido, né? Isso. E em sala de aula, o que eu vejo? Quando o governo mudar. Quando as famílias mudarem. Não. Qual é o seu motivo para a ação? O que você decide fazer com as coisas que você tem hoje? Para ser uma professora melhor, para olhar o emocional do teu aluno, para fazer uma mudança na tua prática, para ser um pouquinho menos tradicional, para não usar o cantinho do pensamento. Só isso. Qual é a sua motivação diária? Né? Para mim, qual que é a minha motivação? É ser uma marca positiva. É lá na frente encontrar aquela criança já na fase adulta e ela olhar para mim e falar, eu lembro de você, professora Camila. Você marcou a minha vida. Uau! E daí eu não ter medo de qual marca eu deixei. Você entende? Qual marca eu deixei na vida das crianças que passaram por mim? E eu tô 10 anos em sala de aula. Então, provavelmente, Jefferson, antes, né, a Camila, antes dessa visão, tenha deixado marcas negativas, sim, em algumas crianças. E isso é natural, é normal. Mas
Que motivação eu tenho para ser diferente a partir de agora? Entende? É uma mudança. E tem professor que fala, mas eu sempre fui assim. Não, muda agora. Nunca é tarde para mudança. Muda agora, seja melhor agora dentro da sua sala de aula. Né? Estamos agora de recesso, planeje o que você vai fazer diferente quando você voltar com aquele aluno que tá gritando socorro, está pedindo ajuda. O que você vai fazer? Tá? Se você não tem ferramentas, então encaminhe para quem tem, mas não finja que você não está vendo. Não finja que você não está vendo aquilo ali, sabe, acontecendo. Aquelas crianças, adolescentes que fazem, muitas vezes, essas coisas terríveis dentro das escolas, que estão muito, né, agora acontecendo, eles passaram por mãos de professores, passaram por mãos de pais, famílias que não conseguiram ver o grito de socorro. Sabe, essa pessoa chega num nível daquele para fazer coisas terríveis dentro de uma escola, voltar lá para se vingar. Por quê? O que ela sofreu tanto dentro de uma escola que ela tem essa vontade? Entende? Então, aquela emoção, muitas vezes, de vergonha, né? De raiva, que não foi acolhida, que não foi entendida, se transformou no quê, né? Num ressentimento, numa Opa, não consigo falar essa palavra. A produção vai escrever para nós aí. O que será que ela quis dizer? Não vai Amargura. Amargura, é isso aí. É que não fala. É isso aí, ela ia falar armadura junto com a amargura. Mas ó, talvez é isso, é uma armadargura que a pessoa tem, entendeu? Vai cortar. Não vai cortar nada, não, que é ao vivo então. Quase. Então, não, mas às vezes a amargura vira uma armadura. Olha aí, vamos consertar o negócio, tá vendo? Que criatividade, entendeu? A serviço do homem. A amargura é fruto de quem usa armadura. Ó, só pra você vencer o bloqueio do medo de ter falado errado, você vai fazer um story lá falando da amargura que vira armadura, armadura que gera amargura. Olha, até atrapalhei pra falar também, mas ficou bom. Galera, eu olho pra cá porque tem gente aqui, entendeu? Tem o Clayton da equipe, tem o nosso Rodrigo Hilbert, bonitão dos olhos azul aqui, entendeu? Que é o Franciel. Lá atrás tem o Tony, tem o Rodrigo, que estão lá falando de outro assunto, mas eles estão aqui também. Não, ele fez um sinal, tá tudo certo. E é muito bom estar aqui. E eu quero dizer para você que está assistindo, você que está ouvindo, por favor, comenta. Fala alguma coisa aí, não fica só assim, não, vamos lá. Eu quero saber se está fazendo sentido para você esses convidados que eu estou trazendo aqui. Porque a nossa missão é ajudar você a sair do lugar também. Porque o tempo está passando. E você precisa se mexer, como todo mundo. Tudo se move na Terra, né? Tudo se mexe. Por que você não? Então vamos se mexer. Bom demais, não? Opa! Chega de amargura, que vira armadura e já perdi também. Camila, obrigado, viu? Pelo papo, obrigado pela tua energia. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente. E eu quero colocar nossa equipe à disposição, tudo que a gente tem vivido aqui, para servir você. E me conta aí, como é que encontra você nas redes sociais? No Instagram, @professora Camila Pertile. Lá a gente conversa sobre crianças, sobre autoconhecimento, né? Para pais, para professores, ideias de atividades também, histórias, né? Como que a gente vai trabalhar em sala de aula tudo isso? Então, eu gosto muito de trazer essa abordagem para mostrar que é possível. E não fico só falando, né? Eu faço. São coisas que eu fiz e que deu certo e que teve sentido. Muito então, bom. Se eu fiz e deu certo, você vai fazer e vai dar certo também. Muito bom. Bora seguir a Camila também. E tamo junto. Gente, eu vejo você no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado, Camila. Obrigado, Franciel. E a nossa equipe. Quero lembrar você que quer produzir o seu podcast, você que quer fazer conteúdo na internet, utilize ferramentas de alto nível aqui. O Tony Music está à disposição. E você que quer presentear alguém, ó, a nossa sugestão aqui, ó, é a canequinha, entendeu? O nosso apoiador aqui, LM Vieira, do Caricanecas. E foi muito bom estar aqui, viu? Foi massa o papo, hein? Nossa, demais. Ficou coisa aqui ainda no próximo. Olha aí. Segue a Camila no Instagram e pergunta na caixinha de pergunta dela o que tinha ficado lá no podcast, que eu quero saber. Ela vai fazer mais lá. Tamo junto, minha irmã. Beleza, tamo Galera, tamo junto. Te vejo no próximo episódio.